Olá, Vladimir, vamos direto ao ponto. Essa semana foi um verdadeiro turbilhão de notícias bombásticas com a mídia e o público mergulhados em um evento histórico que, no fim das contas, não trouxe as mudanças radicais que muitos esperavam. Mas afinal, o que você acompanhou de perto? Qual sua análise sobre o que aconteceu e, principalmente, o que sabemos sobre a possível substituição da economia russa em apenas 6 dias? Aqui entre nós, ao contrário do que muitos imaginaram, a economia não deu sinais de colapso, apesar de todas as manchetes dominadas pelo mesmo assunto. Enquanto isso, outros movimentos importantes aconteciam nos bastidores. O encontro em Luanda, por exemplo, gerou uma onda de otimismo na Rússia, e não é para menos. Havia uma expectativa real de que o país pudesse finalmente sair do isolamento. O índice da Bolsa de Moscou encerrou a semana acima dos 3.000 pontos, repetindo o padrão visto em janeiro e fevereiro, quando todos aguardavam um alívio rápido nas sanções. Aliás, antes mesmo do evento, já se falava muito em um possível relaxamento das medidas restritivas. Mas, como discutimos antes da transmissão, os mercados reagiram de forma ambígua. Embora as negociações na Bolsa de Moscou tenham mostrado uma leve recuperação, não podemos esquecer que o índice em questão, o MOEX-2, não é o mais representativo, pois não reflete a seção principal de trading. Ainda assim, o início da semana foi marcado por uma queda acentuada, sinal claro de que os investidores ficaram frustrados com os resultados concretos do encontro, ou melhor, com a falta deles. Dito isso, minha leitura é a seguinte: não acredito que veremos ações drásticas de sanções num futuro próximo. Pelo menos, não de imediato. Até porque logo após o evento, Trump mencionou que precisaria de 2 ou 3 semanas para avaliar a situação. Ou seja, ainda há tempo para discutir o que fazer com as sanções secundárias e outras medidas restritivas. Mas uma coisa é certa: um dos principais desdobramentos desse encontro para o mercado russo foi a confirmação de que não haverá um golpe repentino vindo dos Estados Unidos. Por outro lado, as notícias vindas da União Europeia não são nada animadoras. Segundo relatos, o bloco planeja aprovar o 12º pacote de sanções já em setembro, o que indica uma nova rodada de restrições. Afinal, o 11º pacote já foi bastante duro, especialmente com a exclusão de vários bancos do sistema SWIFT. E pelo que tenho visto, essa medida tem causado transtornos sérios para empresas que dependem de transações internacionais, forçando-as a reorganizar toda sua infraestrutura de pagamentos, um processo lento e caro. Para se ter uma ideia, hoje a Rússia conta com mais de 300 bancos, mas apenas cerca de 50 foram desconectados do SWIFT. Ainda há margem para manobras, mas a pressão é real. E não para por aí. As sanções contra a importação de derivados de petróleo russo também estão começando a mostrar efeito. Alguns mercados já sentem o impacto, como as refinarias britânicas, que tiveram que se adaptar rapidamente. Agora, falando em petróleo, vale a pena voltar ao caso da Índia, que tem sido um tema recorrente nas últimas semanas. Apesar das ameaças e das especulações, nada mudou na prática. As autoridades indianas e as empresas do setor deixaram claro que continuarão comprando petróleo russo, como sempre fizeram. A única diferença é que os descontos aumentaram um pouco, mas nada que mude o jogo. A estratégia da Rússia parece clara. Diante de qualquer ameaça, o país simplesmente oferece condições mais vantajosas para manter seus clientes. Os valores em questão giram em torno de $1 ou $2 por barril, um ajuste pequeno, mas suficiente para manter o fluxo de vendas. Até agora, não há sinais de que os compradores estejam abandonando o petróleo russo em massa. O que vimos nas últimas semanas foi mais um teste do que uma mudança real. E olhando para frente, muito dependerá do encontro entre o primeiro-ministro indiano e Trump, previsto para setembro. A pauta é ampla, e as sanções contra a Índia por comprar petróleo russo podem acabar se tornando moeda de troca em outras negociações comerciais. Por exemplo, se os Estados Unidos abrirem espaço para mais produtos indianos em seu mercado, como laticínios, a Índia poderia ceder em relação às sanções. Por enquanto, a única reação concreta veio de uma refinaria russa que, após ser sancionada, teve que redirecionar suas exportações de diesel para a China. Ou seja, as sanções estão funcionando, mas de forma limitada. E no que diz respeito aos descontos, o que se vê é que o petróleo russo que antes era questionado pela Índia acabou sendo redirecionado para a China, que, por sinal, reduziu suas compras de petróleo saudita no último mês. A razão? Os barris russos estão mais baratos. No geral, os analistas do mercado de petróleo não parecem muito preocupados com as ameaças de Trump à Índia.
Até agora, depois que as tarifas foram anunciadas, não houve grandes movimentações, além de alguns ajustes nos descontos do petróleo russo. Como diz o ditado, melhor algo do que nada. E no fim das contas, qualquer desconto já é um alívio. Por fim, um dado interessante veio da inflação na Rússia. O Rosta divulgou mais uma leva de estatísticas esta semana, mostrando que pelo quarto mês consecutivo os preços caíram. A queda foi de 0,08%, um pouco menor do que a registrada na semana anterior, menos 0,13%. Mas o que realmente chama atenção é a análise detalhada dos dados mensais de julho. Enquanto a estatística semanal é mais genérica, a mensal oferece um panorama completo de onde os preços estão subindo ou caindo. O destaque negativo fica para os produtos hortifrutigranjeiros, que caíram 7%. Porém, o que preocupa é que em julho, até mesmo os produtos não alimentícios que vinham segurando a inflação começaram a subir. Os alimentos, excluindo hortifruti, avançaram 0,3% no mês, enquanto os serviços continuam em alta constante. Em termos anuais, os alimentos, sem hortifruti, e os serviços cresceram 11%. Ou seja, a queda recente nos preços não compensa o aumento acumulado ao longo do ano. Na prática, o que vemos é que a redução atual é sazonal, impulsionada pela safra de hortifruti, e não por uma mudança estrutural na economia. Os preços desses produtos ainda estão 7% mais altos do que no ano passado. Portanto, essa suposta desaceleração inflacionária não passa de um efeito temporário, que não reflete uma melhora real no cenário econômico. Em resumo, é preciso olhar além dos números superficiais para entender o que realmente está acontecendo. O cenário se repete, as pessoas acabam se acostumando com a calmaria e esquecem como as tempestades chegam de repente. Foi assim quando os mercados reagiram com euforia aos primeiros sinais de desaceleração inflacionária, até perceberem que os dados não traziam alívio real. A queda nos preços era apenas um respiro sazonal, e todos sabem que a inflação não demorará a voltar com força. É nesse contexto que as discussões ganham peso. A verdade é que quando falamos de inflação, há um conjunto de produtos e serviços que funcionam como termômetros da economia real. Um deles, que todos conhecemos bem, é o combustível. E o que estamos vendo agora é um aumento nos preços dos derivados de petróleo que já supera a inflação geral. Isso não é um detalhe, é um sinal claro de que a pressão inflacionária está se espalhando. Afinal, se o custo do transporte sobe, tudo mais acompanha, desde os alimentos até os serviços essenciais, como moradia e energia. Como esperar que a inflação caia quando esses pilares estão sob ataque? No caso da gasolina, a situação beira o absurdo. Não dá para justificar tudo com o aumento da demanda no verão. Há algo mais grave por trás: as consequências dos ataques às refinarias russas, que reduziram drasticamente a capacidade de produção. Não é exagero dizer que pelo menos uma dezena de unidades foram afetadas, algumas de forma visível, com incêndios e danos em instalações críticas. O resultado? O preço do litro do combustível disparou, e os estoques estão sob pressão. Na primeira semana de agosto, o valor da gasolina premium no mercado atacadista ultrapassou os 8.000 rublos por tonelada, um recorde histórico. Mesmo com uma leve correção no meio da semana, os preços seguem em patamares alarmantes, e a tendência é que permaneçam assim por meses. Enquanto isso, o governo tenta minimizar o problema, mas os fatos não mentem. As notícias sobre a queda sazonal dos preços logo serão substituídas por novos dados, e em setembro a realidade já será outra. A inflação voltará a acelerar, e as reuniões sobre política econômica terão que lidar com um cenário bem menos favorável. E não é só isso, sobre a economia paira a sombra do déficit fiscal, um problema que até os mais céticos já não conseguem ignorar. Até o próprio Putin reconheceu a gravidade da situação, convocando uma reunião extraordinária sobre o orçamento, algo raro, diga-se de passagem. O mais curioso é que nessa reunião, não havia lobistas ou grupos de pressão pedindo mais gastos. Foi um encontro restrito ao núcleo econômico do governo, justamente para evitar as costumeiras demandas por recursos. Afinal, quando se trata de dinheiro, todos querem um pedaço. Mas a realidade é dura, os números não fecham. Os dados mais recentes do Ministério das Finanças mostram que a arrecadação cresceu apenas 4% nos primeiros 7 meses do ano, muito abaixo dos 27% anunciados pelo chefe da Receita Federal. Ou seja, o governo está inflacionando suas próprias expectativas enquanto a receita real desaba. Agora, o prazo é curto. O Ministério das Finanças tem até o fim de agosto para apresentar o projeto de orçamento, que será discutido em setembro e enviado à Duma até o dia 30.
É nesse momento que saberemos como o governo pretende tapar o rombo, se vai cortar gastos, aumentar impostos ou, como muitos temem, recorrer à velha fórmula de imprimir dinheiro. Dada a prioridade dos gastos militares, é pouco provável que haja cortes significativos em outras áreas. A aposta, mais uma vez, será na emissão monetária, uma solução que pode trazer alívio imediato, mas a um custo inflacionário altíssimo no médio prazo. O que mais chama a atenção, porém, é a estratégia de comunicação. Em vez de apresentar um plano claro para enfrentar a crise, o discurso oficial insiste em minimizar os problemas. Putin chegou a afirmar que a situação fiscal é estável, uma declaração que soa tão convincente quanto as promessas de estabilidade às vésperas de crises passadas. Todos se lembram do que aconteceu quando o governo negou os riscos antes do colapso do rublo nos anos 90. A história, infelizmente, parece se repetir. Enquanto isso, a população sente no bolso os efeitos da alta dos preços e da incerteza econômica. E o pior é que, sem transparência e sem um plano concreto, a confiança só se deteriora. O que deveria ser um debate sobre soluções vira um jogo de palavras, onde a realidade é distorcida para evitar o pânico. Mas a verdade sempre vem à tona, e quando isso acontecer, as consequências serão ainda mais duras. Estão falando em um regime de austeridade severa, mas o que vemos na prática é um corte seletivo. Tiram de quem não pode reagir benefícios sociais, investimentos secundários, enquanto despejam recursos em prioridades duvidosas, especialmente as ligadas à máquina de guerra. E para tapar o rombo, a velha fórmula, imprimir dinheiro. Como vimos em dezembro, os bancos compram títulos do Ministério das Finanças para cobrir o déficit, mas isso não passa de um paliativo. A inflação, que deveria estar sob controle, vira uma miragem. O problema é que essa estratégia não resolve nada. Os números não mentem. O gráfico do Commerzbank mostra como os gastos públicos dispararam nos últimos 7 meses, impulsionados por uma economia cada vez mais dependente de injeções do Estado. E não há sinal de que essa curva vá se inverter. Pior, com as taxas de juros nas alturas, os títulos do governo, OVZ, chegaram a render 14% em leilões recentes. O custo de rolar a dívida se torna insustentável. Os dados do próprio Ministério das Finanças revelam que nos primeiros 7 meses do ano, o saldo líquido de captação foi de apenas 250 bilhões de rublos. Ou seja, o governo paga tanto em juros quanto arrecada com novos empréstimos. É como tomar um microcrédito a 300% ao ano para pagar o aluguel, uma bola de neve que só adia o inevitável. E enquanto as autoridades tentam maquiar a realidade, os sinais de alerta se multiplicam. O Rosta divulgou dados do PIB do segundo trimestre bem abaixo das projeções do Banco Central, 1,1% contra os 1,8% estimados. Uma diferença de quase 40% em uma única métrica, algo que em qualquer economia minimamente séria, levaria a uma revisão completa de políticas. Mas aqui, o que vemos é um jogo de adivinhação. O Centro de Macroeconomia e Finanças, mas já adianta que a recessão, antes prevista para o segundo semestre de 2025, pode chegar ainda este ano. E não é exagero. Basta olhar a tendência. O crescimento desacelera trimestre após trimestre, e a pergunta não é mais se a economia vai encolher, mas quando. Até mesmo os números oficiais escondem distorções grotescas. No último episódio dessa farsa estatística, 2 picos inexplicáveis no item, outros meios de transporte chamaram a atenção. Em março e junho, valores anormais da ordem de centenas de bilhões de rublos apareceram nos dados. A explicação? Provavelmente a entrega de submarinos nucleares, como o Kniaz-Pocharski, classe Borei, e o Perm, classe Yasen. Em 2010, um submarino da classe Borei custava cerca de 730 milhões de dólares. Hoje, com a inflação e os custos de guerra, é razoável supor que ultrapasse 1 bilhão. Ou seja, esses investimentos distorcem artificialmente o PIB, criando a ilusão de crescimento onde há, na verdade, um buraco negro de gastos improdutivos. E é justamente essa armadilha. Enquanto o governo celebra números inflados por despesas militares, a economia real definha. A indústria civil patina, o consumo encolhe e a confiança dos investidores, já abalada, se esvai. O Banco Central pode até manter a taxa de juros elevada para conter a inflação, mas de que adianta se o problema não é a demanda, mas a irresponsabilidade fiscal? A cada dia que passa, a conta fica mais cara. E quando o mercado finalmente acordar para a realidade, não haverá mais tempo para desculpas. 2 míseras unidades, submarinos. Sim, apenas isso. Se descontarmos esse crescimento, o que sobra é um avanço pífio, quase zero.
Um número que não engana ninguém, e que escancara a verdade nua e crua: a indústria civil já está em recessão há mais de um ano. Retire os gastos militares da equação, e o PIB despenca. Despenca de verdade. Então, quando o governo insiste em pintar um cenário cor-de-rosa, é porque está contando os tanques como se fossem tratores, os mísseis como se fossem colheitadeiras. Mas a realidade não se deixa maquiar. Sem a cortina de fumaça dos contratos bélicos, o que resta é uma economia em frangalhos, com setores inteiros afundando um a um. E aqui está o detalhe que mais irrita: enquanto o discurso oficial repete que tudo vai bem, os próprios empresários, aqueles que sujam as mãos de graxa, que assinam folhas de pagamento, que veem os estoques encalharem, não têm dúvidas. Eles sabem que a recessão não é uma previsão, é um fato. Basta olhar para os números sem filtros. A metalurgia, por exemplo, está no fundo do poço, com a produção de aço nos níveis mais baixos da história recente. Ora, se a Rússia tivesse mesmo uma economia de guerra robusta, capaz de puxar o resto do país, a indústria siderúrgica deveria estar em ebulição, não à beira do colapso. Afinal, tanques, navios e aviões não se constroem com papel moeda. Então por que o setor que deveria ser o motor dessa suposta máquina de guerra está parado? A resposta é simples: porque o modelo não funciona. Os gastos militares são grandes o suficiente para esvaziar o tesouro, mas pequenos demais para salvar a economia real. Um buraco negro que suga recursos sem gerar retorno, e que, de quebra, ainda asfixia os setores que poderiam, de fato, sustentar o crescimento. E as provas estão por toda parte. A produção de máquinas rodoviárias, por exemplo, despencou 63% em julho. 63%. Não é uma queda, é um desabamento. Empresas que antes exportavam para a Europa agora lutam para sobreviver em um mercado interno estrangulado pela inflação e pela falta de crédito. E não adianta culpar a concorrência chinesa. Antes da guerra, a indústria russa já patinava, mas pelo menos tinha fôlego para competir. Agora, com os custos nas alturas e a demanda em queda livre, até os estoques acumulados antes das sanções estão se esgotando. E o que vem pela frente é um cenário ainda mais sombrio. Setores que ainda resistiam, como o de transporte e logística, começam a ruir sob o peso da escassez de mão de obra. 1 milhão de vagas não preenchidas, segundo dados oficiais. 1 milhão. E não são postos de trabalho sofisticados, mas funções essenciais: motoristas, operadores de armazém, técnicos de manutenção. Profissões que de repente viraram alvos fáceis para o alistamento militar. Afinal, por que trabalhar por um salário medíocre em um país em crise, se o Estado oferece uma oportunidade de morrer na Ucrânia em troca de um bônus e a promessa de perdão de dívidas? O mais irônico é que, enquanto a máquina de propaganda tenta vender a ideia de uma economia resiliente, até os economistas de ocasião, aqueles que surgem do nada para justificar o injustificável, já não conseguem esconder a verdade. Quando até os leigos começam a falar de PIB, inflação e recessão com a autoridade de quem entende do assunto, é sinal de que as coisas estão ruins. Muito ruins. Porque em tempos normais ninguém precisa inventar desculpas. Em tempos normais, os números falam por si. Mas quando a realidade se torna insuportável, a primeira reação é negá-la. E a segunda? Distrair. Com discursos inflamados, com promessas de glória, com a ilusão de que a guerra pode ser um remédio, e não o veneno que está matando a economia, gota a gota. Que o transporte, em todos os indicadores, é um setor de baixa rentabilidade, endividado até o limite, com demanda em queda e margens espremidas. E quando um setor desses começa a render, é só questão de tempo até que o próximo desabe. As fábricas já estão no vermelho, a construção civil segue o mesmo caminho, e logo ninguém mais terá fôlego para respirar fora da zona crítica. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais absurdo: a obsessão pela caça aos imigrantes. A campanha anti-imigração já assumiu contornos grotescos. Tome-se o exemplo do governador Beglos, em São Petersburgo. Dizer que suas decisões são risíveis seria um eufemismo. Ele resolveu proibir a contratação de estrangeiros como entregadores, como se existisse um exército de russos desempregados sonhando em pedalar sob chuva e neve por um salário mínimo. Como se a escassez de mão de obra fosse um mito inventado pelas plataformas de delivery, e não uma realidade que já está estrangulando o setor. O resultado? Os preços das entregas em São Petersburgo já subiram entre 50% e 100%, e a tendência é que essa loucura se espalhe. Porque, no fim das contas, não é sobre Beglov. É sobre um modelo que, sob o pretexto de proteger o trabalhador nacional, sufoca a economia com mais inflação, mais desemprego e mais desabastecimento. E se o setor de logística já está à beira do colapso, o da construção civil não fica atrás.
Os dados são brutais. As vendas de imóveis novos caíram 22% em termos reais, e mais da metade dos empreendimentos entregues em junho tiveram atrasos, o pior índice desde os anos 90. Ano passado, apenas 33% dos projetos sofriam com adiamentos. Hoje são 54%. Não é coincidência. É um setor estrangulado por dívidas, juros altos e demanda em queda livre. Os bancos, por enquanto, respiram aliviados porque o Banco Central freou o crédito com mão de ferro. Mas essa estabilidade é uma faca de dois gumes. Menos empréstimos significam menos lucros para os bancos, que agora têm menos margem para absorver os calotes que virão. Porque eles virão. O efeito dominó já está em movimento. Primeiro, as indústrias quebram. Depois, os setores mais frágeis, construção, agricultura, logística, começam a ruir. E então, quando as empresas não conseguem mais pagar suas dívidas, os bancos entram em colapso. Não é uma questão de se, mas de quando. E quando acontecer, não espere que o sistema financeiro tenha forças para se salvar. Os bancos russos, quando encurralados, sempre fazem a mesma coisa. Erguem as mãos e correm para o governo, implorando por trilhões em socorro. A diferença é que, desta vez, o governo também está sem munição. Enquanto isso, o mundo não está muito melhor. A China patina com indicadores industriais abaixo do esperado, os Estados Unidos oscilam entre dados ruins e piores, inflação de produtores em alta, confiança do consumidor em queda, produção industrial estagnada. A guerra comercial de Trump só piora as coisas, e o Fed já sinaliza que pode cortar juros em setembro, um sinal claro de que a economia americana não está tão forte quanto o presidente gostaria. Na Europa, a situação não é diferente. Crescimento anêmico, desemprego teimoso e uma sensação generalizada de que o pior ainda está por vir. A única boa notícia, se é que se pode chamar assim, é que o petróleo se mantém estável, flutuando entre $80 e $90 o barril. Graças às tensões geopolíticas e à demanda ainda resiliente, a Rússia consegue respirar um pouco, mesmo com as sanções e a queda nas exportações. Mas não se engane, é um alívio temporário. O rublo continua em coma, pairando na casa dos 80 por dólar, e o Banco Central, em um ato de desespero, zerou a obrigatoriedade de conversão das receitas em moeda estrangeira. Uma medida que, na prática, é um reconhecimento de que o país não tem mais como sustentar a moeda. No fim das contas, o que resta é uma economia em estado terminal, sustentada por paliativos e ilusões. Enquanto os números são maquiados, os problemas se acumulam. E quando a realidade finalmente bater a porta, não haverá discurso inflamado ou promessa de glória que consiga escondê-la. Eis o momento em que todos os sinais de alerta se convergem, e no entanto, o rublo ainda teima em resistir. Uma resistência que não é força, mas sim o último suspiro de um sistema que se recusa a aceitar o inevitável. Afinal, quantas vezes já não ouvimos que desta vez é diferente? Quantas vezes não nos disseram que as medidas seriam suficientes, que os fundamentos estavam sólidos, que a moeda não cederia? Mas a verdade é que cada novo fator de pressão, a liberação da conversão cambial, a inflação galopante, a paralisia das taxas de juros, a estagnação disfarçada de crescimento, não age isoladamente. Eles se alimentam uns dos outros, como peças de um dominó prestes a cair. E quando finalmente tombarem, não será um colapso gradual, mas uma avalanche. Uma única e implacável sequência de eventos que arrastará tudo o que estiver pela frente. Os analistas já sabem disso. Os mercados, mesmo que ainda não tenham reagido, pressentem. E a história, essa mestra implacável, não perdoa quem ignora seus avisos. O outono se aproxima, e com ele a hora em que as ilusões se esvairão. Não será uma surpresa, mas uma confirmação. Uma confirmação de que, quando a economia é sustentada por artifícios, o despertar é sempre brutal. Portanto, não espere o momento para agir. Prepare-se agora. Porque quando a tempestade chegar, não haverá tempo para arrependimentos, apenas para as consequências. E essas, meu amigo, já estão escritas.